Dia a todas e a todos. Eu espero que vocês consigam compreender o que eu estou falando. Infelizmente, fui positivada para a Covid, depois de 2 anos e 8 meses, tentando driblar o vírus, e ele está aí potente, por isso a gente precisa continuar a usar máscaras e todos os insumos que são de combate, de enfrentamento ao vírus. Eu estou em Aracaju, sou do CDJBC. A gente está atingindo os 3 estados que o escritório de Unicef em Salvador alcança, Sergipe, Bahia e Minas. A expectativa é que a gente tenha hoje em torno de 200 pessoas aqui, são inscritos. A gente está nesse momento para conversar um pouco sobre a lei de escuta protegida, sobre as questões que afetam a carne e a alma, que é o racismo, e a gente está com articuladores, com articuladoras, com mobilizadores e mobilizadoras da ação social, desejando que tenhamos um evento rico, produtivo e que tenhamos oportunidade de tirar dúvidas sobre os 2 temas. Pela quantidade de pessoas, os áudios, um acordo de convivência, os microfones não deverão ser ligados, porque todo mundo quer daqui a pouco assistir o Jogo do Brasil e a gente potencializar o nosso tempo. O que você tiver de pergunta, de contribuição, vá lá no chat. A equipe de Sergipe, Bahia e Minas vai garimpar essas perguntas, vai encaminhar para a Alex. A Alex é o secretário executivo do CDJBC, ele também está em Aracaju, e a gente fará os nossos convidados, desde já agradecendo a Polínia, articuladora de Vitória da Conquista, e professor Ilsra, uma honra em ter aqui. A sua luta é a nossa luta, no mínimo, todos nós, sergipanos e sergipanas, devemos respeito ao senhor. E força, tenha no Sergipe aí companheiros e companheiras para toda essa dor que o senhor passou. Obrigada, bom dia, bom jogo para todo mundo, então. Obrigado, Jô. Então, a gente reforça, né, os agradecimentos, né, a presença de todos, como o Jô bem colocou. Daqui a pouco a gente faz um pouquinho das apresentações, fala um pouco do companheiro Ilse, que é professor, né, mas que está aí militando há um bom tempo nos movimentos sociais também, dando uma contribuição histórica. E na efetivação de políticas públicas também. A gente conversa um pouquinho já sobre, faz essa apresentação sobre ele, mas agora eu gostaria de convidar, antes da gente passar, convidar Mudu, né? Mas antes de convidar Mudu para fazer a apresentação da articuladora do celular de Vitória da Conquista, a gente só reforçar o que o Joelda colocou, né? Da gente estar atento e atenta para fazer as perguntas, otimizando, né, a questão do tempo mesmo, colocando no chat, né, todas as dúvidas e perguntas e curiosidades que vocês queiram apresentar. Mas, sobretudo, também a gente ter esse acordo de convivência durante as falas, durante as apresentações, a gente manter, né, os microfones fechados para que não tenha nenhum tipo de interrupção, e a gente ter uma atividade aqui, um momento de partilha extremamente rica. Então, Modu, né, convido para que você possa fazer a apresentação da companheira lá de Vitória da Conquista. Bom dia a todos e todas. Eu estou com um probleminha aqui no... Ai, como é que chama esse negócio? Câmera do computador, agora. Eu estou tentando mudar de computador para poder falar com vocês, mas enquanto isso eu vou falando. Antes de chamar Polinha, a gente queria lembrar um pouco aos articuladores e mobilizadores de uma entrega importante, ao qual esse bate-papo aqui está correlacionado. No selo Unicef, a gente tem uma entrega
que é o resultado sistêmico 6, e nessa entrega a gente vai, cada município precisa realizar 5 ações de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Né? A gente imagina que estamos aqui em novembro, 28 de novembro, muitas das ações já foram realizadas no município. E muita gente tem perguntado, essa ação vale, essa ação não vale? Gente, vocês precisam se concentrar de que precisam ser ações e campanhas contra a violência, né, de crianças e adolescentes. Então, a gente deu como exemplo o 15 de maio, né, o Menino Bernardo, né, aquela da lei do Menino Bernardo, Setembro Amarelo, todas essas, e geralmente os municípios já fazem a luta contra o trabalho infantil, então os municípios já estão realizando essas ações ao longo do ano. E o que vocês precisam entregar? São 5 formulários, um para cada ação, dizendo qual foi o público, só trocando aqui o computador, qual foi o público, quantas pessoas, enfim, os materiais que foram apresentados, o cronograma, a programação, essas coisas dentro do questionário. Oh, meu Deus, tem uma primeira infância de Dayana, bonitinho, ela levantou o biquinho. Então, esses 5 questionários, o questionário já está na plataforma, a equipe daí de Sergipe, de Minas, aqui da Bahia, já enviou para vocês através do WhatsApp. Gente, vou entrar na outra sala agora. Só um minuto, só trocar. Cheguei com o outro computador. Então, as equipes de Sergipe, Minas e Bahia já enviou para vocês por WhatsApp esse questionário que deve ser preenchido e colocado na plataforma. Para cada ação e cada campanha é um questionário diferente. Lembrando, gente, que as ações e campanhas, elas precisam, de fato, comunicar para a comunidade como um todo essa luta que vocês estão ali fazendo, né? A ação, de fato. Então, isso precisa comunicar para a comunidade. Né? A gente fez uma entrevista, mas a entrevista passou na rádio, porque às vezes parece que as pessoas não sabem muito como denunciar, como fazer. Enfim, é isso. E aí, agora eu queria chamar a Polinha. Ela, além de um bocado de coisa, ela é articuladora do selo, mas ela também é coordenadora do núcleo de... Vou pescar, gente, que a bicha faz um bocado de coisa, vou falar a verdade. Ela é coordenadora do núcleo de prevenção e monitoramento de violência nas escolas e também coordenadora do núcleo de pacificação de conflitos. Lá em Vitória da Conquista, que é esse município ao qual a Paulinha faz parte, é um município que tem um complexo de escuta protegida. E é sobre essa experiência que ela vai trazer aqui para vocês. Então, o complexo, ele se interliga com a Secretaria de Educação e Paulinha faz essa ponte, tá? Então, ela vai falar... Além disso tudo, ela é entrevistadora forense lá no complexo. Então, ela vai vir trazer um pouco dessa experiência que está lá também no resultado sistêmico 6, todos os municípios até 2024 vão precisar apresentar quais articulações estão realizando para que essa lei seja implementada no município de vocês. Então, um bom dia, que a gente aproveite, né, dessas falas. Eu queria saudar também o professor Vitor, que está aqui com a gente, e todas as outras pessoas. Cheiro. Bom dia a todas as pessoas presentes. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Primeiramente, eu quero agradecer a honra do convite, dizer que é um prazer falar mais uma vez aqui para os meus colegas articuladores. Quero deixar o meu abraço aí para a Joilda e meus melhores desejos aí de recuperação, Joilda. Né? O Covid voltando aí a nos assustar, né? Mas eu vejo que você está bem e fico feliz por isso. Viu? Modu, amei te ver. Bom, gente, falar da Lei 3.431 e da implementação. Sim, quero cumprimentar também, né, o Wilsver, o palestrante que vai dividir comigo aí,
esse tempo. Estou ansiosa para lhe ouvir falar, viu? A temática é muito, mas muito pertinente, importante. Voltando ao assunto, né? Falar sobre a Lei 13.431, de 2017, para mim é um prazer. É um tema que eu realmente amo, então eu falo com alegria no coração. Nós estamos aqui em Conquista, né, já há um tempo trabalhando com a implementação da lei. As institucionalidades que foram criadas já estão realmente se movimentando, as coisas estão acontecendo, né? E, assim, a minha fala vai ser no sentido de mostrar para vocês como foi o nosso processo aqui e o que os municípios podem fazer para implementar a lei, né? Assim como eu conversei com a querida Joilda, tá? Eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei. Eu percebi que da última vez que a gente falou, o pessoal gostou de ter um material de apoio, né? Posso compartilhar, Modu? Vou colocar aqui, tá? Pode sim, fica à vontade. Você está habilitada para compartilhar? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Se não, com certeza a Débora já está fazendo isso. Ela já automaticamente, ela plim está realizando. Acho que deu certo. Apareceu aí? Ainda não, mas está chegando, está chegando. Está chegando. Chegou. Aí, pronto. Leis da escuta protegida, né? Eu trago aqui as diretrizes para a implementação de acordo com a experiência aqui do nosso município de Vitória da Conquista. As apresentações já foram feitas, então eu vou passar. É importante a gente abrir essa fala, lembrando do artigo 5º do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A gente precisa ter uma ideia, né, de como que surge todo esse movimento. Nós sabemos aqui que todos trabalhamos com criança e adolescente, então sabemos um pouco das raízes históricas, né, que nos trouxeram até aqui, no que diz respeito a como as crianças e adolescentes foram vistas, desde o período aí do Brasil colônia, vamos dizer assim, né, e da novidade que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, eles passaram a ser vistos como, né, as crianças e adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direitos, né, e como sujeitos de direitos que passaram a ser, né, eles são merecedores de uma proteção integral, uma proteção sistêmica, né, que alcance todos os aspectos de sua vida, e também a questão, né, social da criança e do adolescente. Então, para se garantir esses direitos, né, existe a necessidade de cada município ter o seu sistema de garantia de direitos. Então, é o sistema que vai garantir que a criança e o adolescente, né, possa usufruir, possa viver mesmo dentro de um estado que lhe garanta, né, as possibilidades de um desenvolvimento integral, né, de ter essa proteção integral. Então, esse sistema de garantia de direitos, gente, nós sabemos que na verdade, onde estamos inseridos, né? Nós, como articuladores, como mobilizadores, nós somos garantidores desses direitos das crianças e adolescentes. Então, se a gente trabalha ou no sistema de justiça, ou, né, nas repartições públicas, vamos dizer, CRAS, CREAS, núcleos de monitoramento da violência, se trabalhamos com proteção de criança e adolescente, fazemos parte desse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, que foi estabelecido pela Lei 13.431 de 2017. Então, o que é mesmo, né? Como é que se define o sistema de garantia de direitos? É essa articulação, integração aqui, que eu apresento para vocês, entre os diversos atores do Estado e da sociedade civil, na promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos da infância e da adolescência. Bom, qual é o escopo, então, da Lei 13.431? O que ela apresenta para a gente, né? Ela normatiza e organiza esse sistema de garantia de direitos que eu falei agora para vocês, específico da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, que é importante a gente chamar a atenção para que essa trilha da escuta, ela não atende só a casos em que há certeza, a denúncia, a notificação de casos já certos, né, de violência contra criança e adolescente. Atende também
as suspeitas, né? E a casos em que a criança ela foi testemunha também, ela, né, participou de alguma situação, ela viu algum crime acontecer, alguma violência acontecer, tá? Essa lei, ela cria esses mecanismos para prevenir e para coibir a violência e estabelece também medidas de assistência e proteção à criança e adolescente em situação de violência. Se eu estiver falando rápido demais, por favor, sinalizem para mim, viu? Como eu não estou vendo ninguém aqui, eu só vejo a tela, aí eu vou seguindo no meu ritmo. Tá ótimo, eu só queria Tá ver com bom? você se você consegue aumentar um pouco Consigo. o slide. Consigo. Eu coloquei Para quem está pequenininho. com o celular, isso. Agora tá bom? Tá bom, ótimo. Acho que deu. Tá certo. Então, qual é a orientação legal, né, dessa lei federal? Essa lei federal, ela atende ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por sua vez, atende à Constituição Federal, né, as normas de direito internacional também, né, a gente pode falar aqui da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente e os seus protocolos que vieram em seguida. Na Constituição Federal, o artigo 227, ele determina, né, que o Estatuto da Criança e que leis também que sejam leis, como é que se diz, infraconstitucionais tratem, né, dessa temática, e também da resolução 20 de 2005 aqui do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, tá? Bom, o que a lei apresenta como procedimentos para que nós possamos proteger crianças e adolescentes? A lei e também o decreto, né, 9.603, que é um decreto que regulamenta a lei, né, eles tratam da escuta especializada e do depoimento especial. O que é essa escuta especializada? Eu vou falar aqui com a minha linguagem mesmo, tá, mas eu trouxe aqui, para quem quiser ver depois, o conceito da própria lei 13.431. A escuta especializada, gente, é você ouvir a criança ou adolescente que foi vítima ou testemunha de violência, garantindo que ela faça um livre relato e sem que você seja invasivo, sem que você fique buscando, né, informações dentro daquilo que a criança ela vai apresentar. Então, muitas vezes acontece de chegar num hospital, numa delegacia, de surgir também, de se perceber no ambiente escolar que uma criança ela foi vítima ou testemunha de violência. Essa escuta especializada, ela acontece nesses ambientes. Então, assim, qualquer profissional preparado, formado para realizar essa escuta, ele vai poder realizar. É como acontece aqui em Conquista, por exemplo, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Quando uma criança, ela demonstra ou revela mesmo, ela denuncia que está sendo vítima de violência, há muito cuidado com o relato dessa criança. Por quê? Porque a lei, ela quer que, na verdade, nós evitemos a revitimização, que é aquela via crucis que a criança fica passando naturalmente quando você não tem a trilha da escuta protegida implementada. Digamos que a criança tenha sido vítima ou de uma agressão física ou de uma violência sexual, né? Naturalmente, a criança passa por polícia, conselho tutelar, Ministério Público, defensoria. Se ela tiver ido para o hospital, ela precisará falar também com médicos. E a gente começa a elencar um número grande de pessoas que vão, né, naturalmente ouvir o mesmo relato. E a gente sabe, né, nós que somos adultos sabemos, né, se a gente, que muitas vezes por uma situação de trauma, busca artifícios para tentar esquecer aquele sofrimento ali, eu vou sair para me distrair, eu vou assistir alguma coisa para me distrair, que eu não quero ficar pensando no meu sofrimento. Se nós buscamos esses artifícios, imagine uma criança que ainda, né, não tem experiência de vida suficiente para administrar uma dor tão profunda, né, que é a dor de uma violência. Então, é importante que haja essa evitação da revitimização, e isso, né, na verdade, é garantido por essa trilha que a lei apresenta. Por quê? A criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência vai falar uma vez só, né? Pode acontecer de ter que falar uma outra vez em razão de, por exemplo, uma situação
é médica, em que precisam ser feitas perguntas, né, mais abrangentes, né? Mas a lógica desse processo todo é que a criança fale uma vez em sede de depoimento especial. Por isso que existe um procedimento, que é um procedimento da justiça, né, chamada audiência de antecipação de prova, que acontece quando a criança chega, por exemplo, na delegacia, né, e aqui no caso de Conquista, a delegada, juntamente com o promotor público da infância, representam ao Poder Judiciário para que se faça audiência de depoimento especial antecipada, né? Então, o que você garante aqui? Você garante que a criança ela seja ouvida na integralidade dos fatos e que aquilo ali fique registrado para que todo o sistema de garantia de direitos, né, e só as pessoas que necessariamente passaram pelo caso daquela criança possam acessar as informações. Então, gente, isso é muito inovador, é um sonho, né, na verdade, que a gente está vivendo, porque estamos realmente interrompendo ciclos de violência e trabalhando com humanidade esses casos que são trazidos, né, para a rede de proteção. Então, dando sequência, o depoimento especial, ele é o procedimento já de oitiva da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência dentro do ambiente policial ou judicial. Então, pode haver o depoimento especial policial e pode haver o depoimento especial judicial. Aqui em Conquista, né, dentro do complexo de escuta protegida, acontece esse depoimento. Eu vou mostrar para vocês, no decorrer aqui da minha fala, até a estrutura do complexo de escuta, para que vocês possam visualizar e imaginar no município de vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu ouvi um som aqui. Tudo certo aí, Madu? Toma, Peita. Tá, o áudio tá bom. Sim, as pessoas que estão com problema de áudio, Polly... Tá me ouvindo, Madu? Tô sim, a gente está falando, você que não está ouvindo a gente. Não, tá me ouvindo? O microfone, ele fez um som aqui, eu fiquei preocupada. Não, estamos ouvindo perfeito. Então, dando sequência, né? Esse depoimento especial, ele acontece seguindo o protocolo brasileiro de entrevista forense, né? Que é um protocolo que tem o formato de uma entrevista semi-estruturada, em que a criança, ela vai fazendo o livre relato dela, né? Não acontece, assim, esse momento de depoimento especial de qualquer maneira. Existe uma fase que a gente chama de fase do rapport, que é o momento inicial, em que a criança ou adolescente entra, né, na sala de entrevista forense, você se conecta com ela, até ela se sentir à vontade. Então, realmente é um salto, né, gigantesco aí, no que diz respeito a essas medidas protetivas, né, a essa proteção, na verdade, de criança e adolescente. Então, gente, a escuta protegida, a escuta especializada, melhor dizendo, ela acontece no ambiente escolar, no hospital, né, e nos outros ambientes da rede de proteção. O depoimento especial, que é quando a criança ela vai falar, né, e vai ser, aí sim, questionada sobre a situação, né, da violência, é que acontece no ambiente do complexo de escuta protegida, no ambiente judicial, certo? Dando sequência, né, a lei, ela apresenta que esses tipos de violência, né, como tipos de violência que passarão aí pela trilha da escuta. Então, casos de violência física, violência psicológica, violência sexual, violência institucional, que é muito importante, que a gente, né, tem visto também acontecer aqui no nosso município, e violência patrimonial, são casos atendidos aí pela Lei 13.431. O que a lei propõe? Ela não propõe só esses procedimentos, né? Na verdade, ela propõe uma ruptura com o padrão anterior, né, de atendimento vigente aqui no país, né, aquela via crucis que eu apresentei para vocês, tá? Ela propõe uma inovação, uma repactuação social, né, que acontece aqui depois da década de 90, né, depois, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como diz aqui o secretário Michel, secretário de Desenvolvimento Social, né, ela propõe um freio de arrumação para que novas institucionalidades sejam criadas, né, e essas institucionalidades, elas vão convergir, de modo que haja verdadeiramente, né, uma ação protetiva dessas crianças, que porventura tenham sido vítimas ou testemunhas de violência, tá?
A partir do que propõe essa lei, surge um novo modelo de governança, né? E aqui em Conquista a experiência se deu a partir da criação desse comitê aqui, que é o Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas e testemunhas de violência. Então, como é que foi aqui em Vitória da Conquista? Eu falo Conquista porque a gente tem hábito de chamar a cidade assim, carinhosamente. Precisa ter uma vontade política muito forte, e eu trago até isso aqui mais à frente. Então, nós tínhamos o prefeito, né, o prefeito Erzen Guzmão, que era apaixonado pela causa da criança e do adolescente, né, e que conheceu o teor da lei, né, então ele rapidamente, né, mobilizou o pessoal do seu governo, os secretários que são secretários ligados aqui, né, à proteção de crianças e adolescentes, e aí o secretário de Desenvolvimento Social encabeçou, né, a busca também, junto com o prefeito Erzen, com o doutor Juvino, que era o juiz da infância, que hoje está aposentado, mas que foi uma figura central também para o início desses trabalhos, né, e aí eles começaram a criar as institucionalidades com base, né, na lei e no decreto. É importante dizer para vocês também que tudo isso surge, né, de uma formação que foi feita aqui na cidade anteriormente pela Childhood Brasil, né, uma formação no que diz respeito a essa qualidade também desse atendimento, tá, para essas crianças e adolescentes. Então, surge, né, inicia-se, na verdade, a construção desse projeto, e aí o primeiro passo é a criação desse comitê. Esse comitê, gente, ele é composto por pessoas de todo o sistema de garantia de direitos. Então, você pode pensar aqui nos secretários de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, servidores que vão trabalhar nessa trilha protetiva, profissionais do sistema de justiça, juízes, promotores, delegados, pessoas que são diretamente ligadas a essa área também, conselheiros de direitos, né, conselheiros do CONDICA participam também, e conselheiros tutelares, né, que são figuras importantíssimas também nesse ambiente. Mas não fica só por aí, né, no comitê também a gente tem representação da Ordem dos Advogados, daqui do município, e também há pessoas que são militantes pelos direitos da infância, da criança e da adolescência, aqui no município, para que, né, cada um traga a sua experiência, o seu olhar para, né, a interpretação aqui da Lei 13.431 e que se construa, na verdade, as institucionalidades necessárias. Então, a partir daí é que surge o protocolo de ação, né, integrada aqui do município e o fluxo de ação integrada também que está anexo ao protocolo, tá? O que nós consideramos como requisitos de suma importância para que se implemente, né, a Lei 13.431. Eu estou vendo o Modu falar aqui, mas respondendo sobre a fala aqui. Obrigada, Modu. O primeiro requisito é a vontade política, como eu falei para vocês, né? A necessidade, a importância de, por parte do Poder Executivo, existir uma verdadeira vontade de ver a lei ser implementada, de ver a criança e o adolescente sendo verdadeiramente protegida, porque eu posso dizer para vocês, no nosso dia a dia, a gente interrompe mesmo ciclos de violência, sabe? E ver isso acontecer é renovador, assim, da nossa alma. Vale todo esforço valer a pena, porque é um esforço realmente, né, hercúleo, vamos dizer assim. Então, há necessidade de haver vontade política, né, um relacionamento também qualitativo entre os poderes, ou seja, o executivo e o judiciário, eles precisam se comunicar de maneira muito assertiva, a comunicação deve ser adequada, as pessoas devem se entender. Aí, essa necessidade de que as pessoas se entendam chama a atenção para a importância de uma formação continuada, que eu vou falar logo mais, tá? É importante que haja identificação de personagens também centrais em cada política setorial. Por quê? Porque não adianta você querer implementar a trilha da escuta protegida no seu município com pessoas que não têm afinidade com a temática da criança e do adolescente. Precisa ser alguém que realmente tenha encantamento pela área. Então, precisam ser pessoas que militam na área, que trabalham na área,
né? Tem que haver essa identificação, para que existam pontos focais, né? Como o secretário Michel chama aqui também. Quais são os pontos focais? São as pessoas em cada institucionalidade, né? Em cada setor, vamos dizer assim, que são as pessoas responsáveis, né? Pela atuação desse setor na política de proteção, tá? É necessário também que haja institucionalização de procedimentos. Então, aqui nós criamos núcleos também, além do complexo de escuta, o núcleo da educação e o núcleo da saúde, né, para garantir o completo atendimento da trilha da escuta protegida. Essa criação, ela precisa ser institucionalizada, precisa ser feita por portaria ou por qualquer outro instrumento que garanta a perenidade desse serviço. Nós estamos falando aqui de políticas públicas, e nós precisamos garantir que isso não seja apenas um momento, né, uma empolgação, né, um momento de você pensar criança e adolescente, e que lá, né, daqui a anos à frente, né, em si modificando os personagens, como acontece no setor público, essa política ela deixa acontecer, ela precisa ter perenidade. Afinal de contas, nós estamos falando da implementação de uma lei federal, né, e de uma lei federal que ela não tem tempo máximo para acontecer, né, ela atende, na verdade, ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a nova realidade da proteção de crianças e adolescentes protegidas, vítimas ou testemunhas de violência, tá? Tem que haver também, gente, um calendário pré-agendado de reuniões desse comitê, porque vocês vão perceber durante a implementação que são agendas muito disputadas. Nós estamos falando de pessoas que são muito ocupadas, né, que têm agendas corridas. Então, para você combinar, por exemplo, a agenda do juiz da cidade com o promotor, com o defensor da infância, né, com o secretário de desenvolvimento social, com o secretário de educação, aqui em Conquista, com da prefeita, né, caso ela participe dessas reuniões também, é muito complicado. Então, você tem que planejar. Tudo que é feito aqui é feito com bastante planejamento, com bastante cuidado. Além desse calendário, como eu falei para vocês, é muito importante, é essencial que haja uma formação continuada da rede de proteção. Como assim uma formação continuada? Pessoal, é importante que todas as pessoas que estão trabalhando na implementação dessa lei, elas entendam a razão de ser, né, dessa proteção. É muito comum, para quem trabalha aí na área de assistência social, por exemplo, você perceber que muitas vezes, né, em outros ambientes, né, da estrutura política, as pessoas tendem, porque historicamente isso foi reproduzido, tá? Não é atribuindo culpa a um determinado perfil de gestão ou não. Historicamente foi reproduzido que as políticas que envolvem criança e adolescente sob proteção são políticas destinadas à assistência social. E essa lei aqui, ela propõe essa ruptura de paradigma, na verdade. Não, criança e adolescente deve ser protegida e garantida por onde ela estiver. Ela está referenciada nos CRAS, ela está matriculada nas escolas, ela está também sendo atendida nos postos de saúde. Então, assim, é um chamado que a lei também faz para que a verdadeira intersetorialidade aconteça. Né? Intersetorialidade não é só você trazer personagens de secretarias diferentes, de instâncias, né, de gestão diferentes, e dizer que a intersetorialidade está acontecendo. Na verdade, é importante, né, que haja essa verdadeira comunicação. E como é que essa verdadeira comunicação vai acontecer? Quando todos falam a mesma língua. Então, a formação continuada, a qual eu me refiro aqui, ela precisa acontecer para que todos entendam, né, quais são as responsabilidades de cada secretaria, por exemplo, né, na implementação da lei da escuta, para que todos entendam qual é o percurso que essa criança precisará fazer, para que todos entendam quais são as violências múltiplas às quais essas crianças podem estar submetidas, crianças ou adolescentes, né, e para que também haja um entendimento do que o outro está fazendo. Por exemplo, aqui na nossa cidade, como eu estou na ponta, né, na
parte inicial da trilha da escuta, porque eu estou na educação, que é onde, né, as crianças se sentem com mais propriedade, né, com mais liberdade, mais acolhidas para falar da situação de violência, o que é lógico, né, porque uma criança que é vítima ou testemunha de violência em casa, a escola é aquele momento onde ela tem, digamos que 4 horas para respirar, porque ela sabe que não vai ser violentada. Ali ela vai se conectar com alguém, ali ela vai dar sinais. Então, muitos casos chegam através da educação, através desse núcleo de monitoramento da violência, né? Então, eu, quando estou, né, localizada no núcleo de monitoramento da violência, eu preciso entender o que o Conselho Tutelar vai fazer quando eu notificar, através do núcleo, o Conselho Tutelar, para que eu saiba também, né, os casos que precisaram passar pelos CREAS, a depender da violação de direito, entendem? É muito importante que a rede seja preparada, é muito importante que os personagens estudem, para que todos trabalhem no mesmo ritmo e com a mesma qualidade de atendimento também, né? Seguindo. Qual é o ponto alto que eu posso apresentar aqui na nossa experiência de conquista no aspecto estrutural? Né? Nós temos aqui uma estrutura chamada Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o CIDCA. Nesse Centro Integrado está praticamente todo o nosso sistema de garantia de direitos. Então, a criança ela entra no Centro Integrado e lá ela encontra o CONDICA, ela encontra o Conselho Tutelar, ela encontra delegacia da infância, né, e lá estará o complexo de escuta protegida também. E aí essa criança ela não precisará, né, ficar também saindo, né, territorialmente daquele ambiente para ser atendida. O CREAS também, né, está presente dentro dessa estrutura do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? A partir da criação desse comitê, né, do comitê que vai trabalhar essas políticas, né, essas políticas setoriais, através de uma articulação das instâncias que compõem esse sistema de garantias, né, que eu citei para vocês, eles vão pensar o protocolo de atendimento integrado e o fluxo de atendimento integrado. Esse protocolo, gente, ele é construído por quem participa da trilha da escuta, tá? Porque você precisa, na verdade, conhecer, por exemplo, a realidade do ambiente escolar para que você faça parte da educação nesse protocolo. Você precisa conhecer a realidade do ambiente da saúde para que você construa essa etapa, né? E aí você tem no protocolo todas as ações, né, necessárias para garantir esses direitos, para proteger essas crianças no ambiente da polícia, no ambiente do conselho tutelar, né, no ambiente da educação, da saúde, e como vai acontecer lá no momento em que, né, se chegar como é que se diz? Ao Poder Judiciário, né, a situação, o caso que foi levado à rede, tá? O fluxo também é um fluxo que simplifica o que há no protocolo, porque é importante que haja uma visão gráfica também do que vai acontecer, né, de por onde a criança vai passar, de quais são as instâncias protetoras que podem ser acionadas, é importante que aconteça isso, ok? É necessário, então, que haja essa educação permanente, e aqui em Conquista está sendo criada, inclusive, uma gerência para garantir essa educação permanente para a rede de proteção. Então, essa educação permanente é uma estratégia de sensibilização inicial, né, de todos os atores, garantindo que haja condição de construir esse fluxo de protocolo com a visão clara dos novos conceitos que a lei traz, que é aquilo que eu falei ali atrás, né? Todo mundo falando a mesma língua e todo mundo sabendo para que está construindo esse protocolo. O que compõe aqui em Vitória da Conquista o sistema de garantia de direitos, né? As secretarias municipais de educação, saúde e desenvolvimento social, o conselho tutelar, o sistema de justiça, as instituições de polícia, as demais pessoas ou instituições, né, que são presentes na proteção da criança e adolescente, e os conselheiros do CONDICA também, que é o CMDCA, que aqui em Conquista ele é intitulado CONDICA, tá? O que aconteceu com esse pessoal?
todos os atores do sistema de garantia de direitos aqui de Conquista foi formado na escuta especializada. Tá? Existe uma formação que é feita pelo Childhood Brasil, né, e todos os profissionais passaram por essa formação, para entender, né, como é que você identifica, né, quais são os sinais que aquela criança ou aquele adolescente apresenta, né, inclusive o que acontece com cada criança, a depender, né, do momento como é que se diz? De maturidade em que ela se encontra. Essa formação, ela apresenta isso, né, o que você pode fazer nesses ambientes. E os atores que lidam diretamente com a trilha da escuta protegida passaram pela formação também, né, em depoimento especial. Esses atores, eles se formaram entrevistadores forenses e aprenderam a aplicar o protocolo brasileiro de entrevista forense, né, para que se pudesse fazer aí essas audiências de depoimento especial. O Childhood Brasil participou, né, dessa educação permanente e continua fazendo a assessoria, e o Unicef, né, participou também de maneira muito importante, através dessa formação que está disponível para nós aí, né, pelo selo Unicef também, e no ambiente da consultoria, da estruturação, né, foi muito importante essa participação. Nós também passamos por uma formação importantíssima chamada Crescer Sem Violência, que é uma formação do canal Futura, né, pela Fundação Roberto Marinho, em que vieram consultores, né, foi feita a formação online, e teve um momento aqui, uma imersão ao final, né, para a troca de experiências, em que nós aprendemos a identificar, né, todos os tipos de violência, de maneira que a gente tem até facilidade para transmitir para a rede. Por exemplo, na educação, nós aprendemos, né, com esse curso, o Crescer Sem Violência, e estamos agora multiplicando, né, para os profissionais da educação. Eu vou falar já disso para vocês, tá bom? No que diz respeito né, aos ambientes em que vai acontecer ou depoimento especial ou a escuta especializada. Em ambiente externo ao complexo de escuta, que é onde acontece a audiência judicial, a gente tem a escuta especializada. Em ambiente interno, ou seja, dentro do complexo de escuta, a gente tem o depoimento especial, tá? As novas institucionalidades. Deixa eu só ver, eu creio que alguém tenha falado aqui comigo. Não, né? Seguindo. Quais são essas novas institucionalidades que surgem a partir aí das ações, né, da criação, né, desse protocolo? Só um minutinho, gente. Uma questão pessoal aqui que eu preciso. Sim, essas novas institucionalidades, né, que foram criadas para atender a trilha da escuta protegida. O Núcleo de Prevenção e Monitoramento da Violência nas Escolas foi criado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. No âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, foi criado o CEP, Complexo de Escuta Protegida, e no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, foi criado o NUPEP, Núcleo de Psicologia para a Escuta Protegida. Então, né, essas três institucionalidades, elas passam a garantir, né, que a criança ela não precise mais passar por aquela chamada via crucis, que eu já me referi anteriormente. Então, o que é o complexo de escuta protegida? É uma estrutura, né, que vai garantir que a criança seja ouvida em depoimento especial no momento em que estiver acontecendo a audiência judicial, tá? A audiência que vai acontecer para, né, averiguar e até para, né, condenar ou não a pessoa que está sendo acusada ali, né, de ser o agressor. Então, o complexo de escuta protegida aqui em Conquista, ele foi construído com recursos do Tesouro Municipal. Ele foi inaugurado em 27 de agosto de 2021 pela prefeita Sheila Lemos,
E já, desde então, né, mais de 80 audiências foram realizadas em um ano. Né? É um paradigma novo aí que nos deixa muito orgulhosos. Então, como é que é formada essa equipe do Complexo de Escuta Protegida? Nós temos uma gerente, que é psicóloga, nós temos entrevistadoras forenses, que são 3 psicólogas e uma advogada. Aí, nesse caso aqui, eu entro nesse grupo, né, de entrevistadoras forenses. Aí são 2 entrevistadoras forenses fixas, por conta da demanda do judiciário, né, e 2 entrevistadoras que são volantes, vamos dizer assim, que somos eu, porque estou na educação, e a colega Marilda, que também é da Secretaria de Saúde. Para concluir, então, né, existe um técnico responsável pelo manejo da sala de equipamentos, e eu vou falar aqui do núcleo de monitoramento da violência nas escolas, tá? Então, existe esse complexo de escuta protegida, onde acontecem as audiências, e o núcleo de monitoramento da violência nas escolas, que é o setor, né, que precisa ser criado também, por portaria ou não, vinculado ao gabinete da Secretaria de Educação, tá? Que tem uma equipe de referência interdisciplinar que realiza ações formativas, preventivas, interventivas, de acompanhamento e monitoramento desses casos aí que acontecem na rede. Né? É importante que essa formação dessa equipe seja de referência interdisciplinar, por quê? Porque você precisa ter uma visão jurídica da situação, você precisa ter uma visão também de assistência, né, uma visão de psicologia, né, e você precisa ter também pessoas que tenham expertise em multiplicar, né, a formação da escuta protegida também, né, então, a coordenação tem uma advogada que faz mediação de conflitos, trabalha com a perspectiva humanizada, né, da justiça, e temos 2 neuropsicopedagogas, mais uma advogada, conciliadora, uma psicóloga, uma assistente social e os agentes multiplicadores também. Ainda tem um tempo, Modu? Estou vendo você falar aqui. Só para finalizar, então, nós realizamos uma formação preliminar para todos os profissionais que estão entrando na rede de educação. Antes de começar a trabalhar, eles já passam por essa formação para já irem, né, para o ambiente das escolas com um olhar direcionado para essas situações, tá? E tem também o núcleo, né, da saúde no PEP, né, que é para atendimento das crianças e adolescentes que passarem pela trilha da escuta protegida. Eu coloquei aqui ao final umas fotografias da estrutura do complexo de escuta protegida, mas eu vou compartilhar para vocês esse material, vocês podem dar uma olhada também. Corri um pouquinho no final, mas acho que consegui encerrar em tempo. Obrigada, Polly. A gente vai voltar para Alex, não é isso? Agora? Modu, não te ouço. Isso, você está sem escutar. Exatamente, você. É você, bem. É você que não escuta. Gente, vale ressaltar também que essa é uma experiência de Vitória da Conquista, que tem uma estrutura específica. Não estou ouvindo o Então, Modu falar. municípios que vão estar fazendo a questão, a lei de escuta, implementando a lei de escuta nos seus municípios, precisa adequar isso à estrutura. Paulininha, não sei o que acontece com o seu... Eu vou avisar ela. Aí volta aí. Alex? Alex agora. Mas já muito agradecendo a Paulinha por esse momento, por essa fala clara, objetiva, parabenizando Vitória da Conquista por esse instrumento tão sonhado por todos nós, da rede, que se coloque num lugar só a escuta de crianças e adolescentes em estado de violação. E, Alex, por favor. Agora eu ouço. Ai, que bom, Paulinho. Mas eu estava agradecendo a você por ter guardado esse tempo
para essa fala clara e objetiva aqui com a gente. Aí é o sonho de todo o município ter esse equipamento para diminuir a dor de criança e adolescente em estado de violação tão cruel. Parabéns, município de Vitória da Conquista. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez pela honra, viu? E também agradeço, né, a confiança aqui dos meus superiores, para que eu possa estar presente aqui. Obrigada, gente. Terminei correndo no final, porque a gente se empolga, quer falar muita coisa, né? Mas eu acho que consegui transmitir a mensagem. Alex? Jó, eu acho que Alex caiu. Alex caiu. Eu ia falar isso agora. Alex caiu, mas ele disse para segurar um pouquinho que ele já está entrando. Tá. Então, enquanto isso, queria reforçar aí a importância da turma aí assinando a lista de presença, nesse intervalinho aí que está rolando, e dizer que não saiam, fiquem até o final, porque até o final a gente vai disponibilizar também um outro link, um outro form, para vocês já saírem do evento com certificado no e-mail. Então, segure aí. Fazer esse suspense, né? Nem precisa, porque a fala de Isver está todo mundo na expectativa de ver, né, Isver? Vai dar tudo certo. Paulinha não teve perguntas, mas alguns elogios lá no chat para sua fala e por todo esse avanço de Vitória da Conquista, nesse equipamento tão rico aí. Essa roda de conversa está sendo gravada, então pode ser disponibilizado já aí para os grupos. A gente tem, o Unicef disponibiliza uma estratégia, que é o selo Unicef. A gente tem o Escritório de Salvador e o Unicef como escritório de referência, então o CDJBC é parceiro do Unicef na implementação do selo. O Escritório de Salvador alcança os estados de Bahia, Sergipe e Minas Gerais. É uma estratégia que é para o semiárido, provocar política pública, pautar política pública para a infância e para a adolescência. E hoje o selo Unicef tem mais de 2.000 municípios que fazem parte no Brasil, semiárido e Amazônia Legal. E aqui no escritório de Salvador, CDJBC, a gente alcança 396 municípios, sempre nessa provocação, junto aos técnicos desses municípios, para que a pauta aconteça de fato para criança e adolescente. E essa edição, ela começou em 2021, vai a 2024, e técnicos dos municípios, eles recebem capacitação. A intersetorialidade é a chave principal para que isso aconteça dentro dos municípios. Recebem formação continuada e secretarias de educação, saúde, assistência, conselhos de direitos, conselhos tutelares, para que a criança e o adolescente recebam, de fato, a atenção que a gente quer, que é a prioridade absoluta dentro do município. Alex deve estar ali com Karine. Tudo bem, Alex? Oi, voltou, Alex. Alex vai fazer a apresentação de USFA. Pronto, gente. Desculpa problemas técnicos aqui. Eu acabei esquecendo de colocar o notebook para carregar e na hora, quando foi falar, ele descarregou aqui. Mas resolvemos, né? Então, só obrigado, Joilda e Karine Modu, a Polínia também pela apresentação, pelo brilhantismo, né, da experiência de Vitória da Conquista. Acredito que vocês têm uma riqueza enorme para poder ser realmente expandida para os outros estados e municípios, né? Então, muito grato por esse momento. Não conhecia, né, a experiência, acredito que foi muito rico, pelo menos para mim, para além do todo das ações do selo, né? Mas uma experiência que precisa ser disseminada com muita força por todos nós que atuamos no campo da infância e adolescência. E agora aqui gostaria de convidar o companheiro
né, Ilse de Matos Oliveira, que é doutor em Direito pela Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, mestre em Direitos Humanos, né, em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, foi bolsista internacional de bolsas de pós-graduação na Fundação Ford, realizou também mestrado sanduíche no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, presidiu a Comissão de Igualdade Racial e a Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra da OAB Sergipe, é professor universitário, recebeu em 2018, o Prêmio de Direitos Humanos pelo Ministério de Direitos Humanos e a Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora em 2019 aqui pela Assembleia Legislativa de Sergipe. Atualmente, Ilse está presidindo a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores pela Justiça Social, é membro titular da Flaxon Espanha e membro fundador do Agbawi, desculpa, Ilse, se eu falei errado, né, do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos para Povos Tradicionais. Além de ser, né, um militante do movimento negro, né, já ter sido também diretor, né, de Direitos Humanos da Prefeitura de Aracaju, pela Secretaria de Assistência Social, e tem aí contribuído historicamente com a luta antirracista, né, enfrentando, inclusive, um processo, enfrentando um processo não judicial, mas acessando, né, via a universidade aí, buscando seu direito de ter o concurso validado. Então, Ilse, seja muito bem-vindo, grato desde o início pela sua disponibilidade. A gente sabe, compreende que o tempo é bem apertado, mas desde o primeiro momento você se colocou à disposição, e seja muito bem-vindo para poder partilhar um pouco da sua experiência, né, aqui com todos nós neste espaço. É contigo. Eu que agradeço a lembrança e a consideração, né? O CDJBC é das maiores e mais importantes instituições do estado de Sergipe, do nosso estado inteiro, né? Então, é muito importante que a gente, ao ser lembrado, né, atenda esse chamado, e fiz isso prontamente, sim, por consideração a você também, Alex, e a todos e todas, né? Eu estou vendo aqui o pessoal do centro, né? Um cheiro para todos e todas vocês. É bom ver tanta gente aqui, né? Que legal, né? A gente em há 2 horinhas para um jogo importante da Copa do Mundo, a gente aqui trabalhando, né? Mas é isso, eu vou ser o mais breve possível para a gente também ter tempo de fazer esse bate-papo, né, Alex? Porque foi esse o convite, né? A gente bater um papo, né? E é pensando nisso também que eu vou com Conceição Evaristo falar a partir do conceito e da lógica da escrevivência. Eu acho que a gente aprende muito com as histórias de vida, né? E é isso que ela traz enquanto uma das principais autoras do nosso país hoje, não vou falar negra apenas, mas uma das principais autoras do nosso país hoje, intelectual de grande importância, que cunhou esse conceito de falar sobre uma escrita que nasce da vivência, das lembranças, do cotidiano, da nossa experiência própria de cada autor, de cada autora, né? E é pensando nisso que eu lembro que a minha formação escolar, ela foi cristã, especificamente católica, né? Eu estudei em um colégio de padres quase a minha vida inteira, era um colégio público, mas organizado e financiado pelo Salesiano, que é um colégio particular aqui importante do estado de Sergipe. Mas era o oratório festivo Nossa Senhora Auxiliadora, onde eu fiz a maior parte da minha formação, né? Um pouco depois de ter saído também de um outro colégio, onde eu estudei apenas por um ano, a partir da primeira ação afirmativa da minha vida, que foi quando o meu tio, o primeiro a se formar na minha família, pagou um ano dos meus estudos na 3ª série, na escola onde a madrinha dele, uma mulher branca, ele, um homem negro, também custeou seus estudos, proporcionando a ele a oportunidade de ser o primeiro a se formar na nossa família.
Então, como vocês podem compreender, em famílias negras e pobres e nordestinas, né, com dificuldade de acesso à educação, os apadrinhamentos individuais e particulares sempre foram a tônica quando faltavam as políticas públicas. Essa, então, foi a minha primeira ação afirmativa da minha vida. O meu tio pagar 1 ano em uma escola particular, mas que também era uma escola cristã. E voltando para o oratório festivo Nossa Senhora Auxiliadora, o Colégio São Domingos Sávio, quando a gente chegava na escola, a gente ia para a capela e começava as primeiras orações do dia. Quando a gente acabava os estudos, voltava para rezar. No sábado, tinha o catecismo. No domingo, obrigatoriamente, a gente tinha que ir à missa na igreja do Salesiano, pertinho da escola, e Dona Gilda ficava no último banquinho, esperando as nossas cadernetas para serem carimbadas. A gente só podia sair e recuperar essa caderneta no final da missa, porque se não comparecesse, tivesse um certo número de faltas, nossa matrícula na escola era cancelada. Dentro da escola, uma série de experiências foram muito importantes para a minha vida, né? O Padre Guimarães, muito importante na construção da minha personalidade, do tanto de conhecimento que eu tive, fez isso através de diversas formas de compreender a sua religião, a religião do padre. Imagine que a gente participava de gincana bíblica, e eu participei de várias. Eu decorei todos os 66 livros da Bíblia, os 27 do Novo Testamento, os 39 do Antigo, mas eu ganhava os passeios, né? A gente ia para vários lugares. Eu fui, inclusive, para a Paixão de Cristo, coisa que minha mãe e minha avó nunca conseguiram ir, apesar de quererem muito. Teve até um dia que um bispo do Salesiano veio para a escola e, olhando para mim, um menino estudioso, né? E aí ele olhou para mim e disse: você vai ser um excelente padre. Lá na escola também a gente tinha a profissionalização. Foi lá que eu fiz datilografia. Acho que metade ou mais dessa sala não sabe nem o que é datilografia, né? Mas eu fiz datilografia. E a datilografia era feita em parceria com o Externato São Francisco, que vocês conhecem, quem é daqui de Sergipe conhece, né? Uma outra instituição beneficente importante também aqui para as crianças e adolescentes pobres. Fica, assim como o colégio que eu estudava, numa das regiões mais pretas de Aracaju. Aracaju é uma cidade preta, com 80% de população negra, e Sergipe também, né? Sergipe é o 4º estado mais negro do Nordeste brasileiro, ficando atrás nessa ordem só do Piauí, Maranhão, Bahia, né? Que são os 3 estados antes de Sergipe mais negros. Mas lá na escola, além dessa parceria para a datilografia, havia parceria com o Senai, onde a gente tinha qualificação para o trabalho. E aí o padre, que era muito engajado nessas articulações, proporcionou que a gente fizesse um curso de mecânica de auto. Eu fui 2 vezes para esse curso no Senai e não gostei. Voltei para casa e disse: mãe, não quero fazer esse curso, né? Minha mãe foi lá na escola, muito constrangida, dizer que o filhinho dela não queria fazer o curso de mecânica de auto. O padre olhou para minha mãe e disse: esse menino preto e pobre não quer sujar as mãos de graxa? E minha mãe saiu de lá chorando, achando que aquela seria a única e última oportunidade da vida do seu filho, que hoje, por acaso, é um doutor em Direito. Mas eu voltava para casa, né? E toda aquela pressão religiosa para a conversão cristã, quando eu chegava em casa, eu encontrava a minha avó. Minha avó tinha imagens de santos católicos, ela tinha uma Santa Luzia imensa na sala, e ela sempre ia descalça para a procissão de Santa Luzia na Barra dos Coqueiros, que era aqui há alguns dias, que é padroeira de lá. Mas no bairro São José, que é onde a gente mora, ela também cultuava São José. Ela ia para a procissão de São José. E tantas outras, como Nossa Senhora da Conceição também. Aracaju é uma cidade das águas, é uma cidade
recheada, rodeada de rios, né? Uma cidade de Oxum mesmo. Mas nessa mistura de Oxum e Nossa Senhora da Conceição, minha avó lidava muito bem, porque ela fazia promessa para todo mundo. O problema que surgia, ela jogava uma promessa e ela mesma pagava ou mandava alguém pagar. Eu mesmo fui pagar criança, né? A gente sempre tem problema de saúde, eu tive problema de saúde, minha avó também fez promessa para Nosso Senhor dos Passos, uma tradicional procissão que acontece em São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do Brasil, e lá nós vamos vestidinhos de roxo, de bata roxa, descalço, e eu fui muito constrangido, com vergonha, no ônibus, né? Mas fui com a cabecinha talhada em madeira para entregar lá no Museu dos Ex-Votos, e acredito que essa cabecinha está lá até hoje, porque é uma coisa mais linda você ir visitar São Cristóvão e o Museu dos Ex-Votos para ver como é a fé brasileira, né? E aí, diante de tudo isso, né, apesar de toda essa devoção aos santos da Igreja Católica, eu tive outras experiências também. Porque aqui na minha casa, quando eu voltava da escola, os tambores também tocavam. E eu aprendi com eles. Eu aprendi sobre outras formas de devoções e de tradição com Titia Culana, a preta velha de minha avó, com Jandira, o seu herê, com o senhor Ogum, o seu caboclo, com a Pombagira, com o Marujo, com o boiadeiro. Eu nasci participando dessas cerimônias em que essas entidades se apresentavam, cantavam, dançavam, ensinavam, cuidavam, educavam as pessoas. Todo dia 8 de dezembro eu falava que Aracaju é a cidade de Oxum, né? Mas só que aqui a gente cultua no dia 8 de dezembro Iemanjá. É muito comum nesse país tão diverso, né? E Iemanjá é cultuada sempre, seja como Oxum, no dia de Oxum, em qualquer dia. E essa tradição eu aprendi com minha avó. Ela, desde a minha infância, ela me levava pelas mãos com minha mãe, com meus outros tios, para a praia de manhã cedo, muito cedo, para levar flores ao mar. À tarde ela ia lá para a igreja, lá para a procissão de Nossa Senhora da Conceição. Mas de manhã cedo a gente ia para levar flores ao mar, para Iemanjá no dia 8. Depois de um tempo, com Alzheimer, eu, que pegava nas mãos dela, levava ela para cumprir a sua obrigação novamente. Infelizmente, agora ela está na cama, já não pode mais, mas a gente segue fazendo todas as principais tradições religiosas africanas na nossa casa, como é o caso do 27 de setembro, que é a maior festa. Nesse dia da reverência aos santos meninos, Cosme, Damião do aqui na nossa rua ainda é a maior festa. Não temos um terreiro, não temos uma casa institucionalizada, mas a vida inteira praticamos essa religiosidade de matriz afro-indígena e as pessoas aqui do bairro sempre partilharam dela. Todo mundo vinha, além de comer o caruru, que é muito gostoso, aprender a fazer as coisas, aprender com as entidades, aprender a cantar, a rezar, a dançar. E por isso que eu sempre digo que, diferentemente da escola que queria me converter, eu nunca aprendi sobre ódio com minha avó. Eu sempre aprendi sobre tolerância e respeito. Por isso que é muito importante a gente identificar como que na escola e na comunidade escolar, as violações de direitos humanos são muito comuns. Sobretudo quando se tratam de crianças pobres, negras, com dificuldade de acesso à educação. Diferentemente do que a maioria das pessoas negras e pobres, né, experimentam no seu cotidiano, eu tinha uma rede de proteção dentro de minha casa, que me blindaram e me protegeram, além da própria ancestralidade negra, africana, espiritual, que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Mas a violência doméstica ou o uso de álcool,
que, por exemplo, levou meu pai aos 50 anos de idade, seguem sendo problemas enfrentados pelas famílias negras e pobres e periféricas do nosso país. E a gente precisa ter também na escola esse espaço de compreensão desta diversidade que é o mundo. Mas lá, em 1990, né, eu não recebia isso da escola. Então, se eu penso hoje que há professores e professoras, servidores e servidoras da escola, aqueles que formavam a comunidade escolar, impingiram a mim e ao meu corpo violações de direitos humanos, sem sombra de dúvida. Sim, negaram a minha ancestralidade africana dentro da escola, a minha religiosidade, as minhas tradições, sim, sem sombra de dúvida. Seguem fazendo isso hoje? Sim, sem sombra de dúvidas. Porque o racismo e o racismo religioso são persistentes e radicais. E contra atuações persistentes e radicais, a gente não pode ter posturas suaves, leves, softs. E olha que a gente está falando daqui de Aracaju, que é capital do estado de Sergipe, que, por exemplo, foi das primeiras capitais e municípios a criar leis falando sobre a importância da inserção de conteúdo de história e cultura africana e formação de professores e professoras sobre diversidade racial nas escolas. A Lei 10.639, que é uma lei federal de 2003, que obriga esse ensino da história e cultura africana nas escolas, ela surgiu daqui. Quando a gente olha a fundamentação da lei, nós temos lá duas leis de Aracaju. A Lei 2221, de 1994, e a Lei 2251, de 95, que fundamentaram aquela legislação nacional. Mas é muito importante que a gente perceba que essas situações ainda seguem acontecendo dentro da escola, sobretudo quando se trata desse perfil de criança e de adolescente, que a universalidade da forma como que as políticas públicas são pensadas no nosso cotidiano, né, fazem com que elas incidam, ou com que elas sejam atingidas pela técnica, estratégia, porque é uma estratégia racista do apagamento. Então, onde estão as políticas voltadas para as crianças que são negras? Onde estão as políticas que são voltadas para as crianças que são de terreiro? Quando a gente analisa, por exemplo, o próprio site do selo Unicef, não há qualquer menção à religiosidade das crianças de terreiro, as crianças de matriz africana. Apesar do recente e importantíssimo engajamento no enfrentamento aos racismos, né, que atingem as crianças, por exemplo, no site aqui, nas 10 maneiras de contribuir de forma eficaz com a infância sem racismo, o tema da religiosidade ou das tradições ancestrais dos povos tradicionais de terreiro não estão delineados, devidamente apreciados. E aí, por mais que a gente queira tornar estes casos como isolados, a gente consegue acompanhar na atualidade no Brasil um número considerável de situações em que há, da mesma forma que eu sofri em 1990, no século XX, no século XXI, crianças que na escola ou em outros espaços públicos de acolhimento aos mais necessitados, né, crianças mais pobres, mais carentes, sobretudo negras, né, essas situações de violações sigam acontecendo, inclusive com a gestão, infelizmente, de alguns conselhos tutelares. Situações como perda de guarda de mães de terreiro têm sido bastante divulgados na imprensa. Né? Foram, inclusive, debates são objeto de lei no Congresso Nacional. Érica Cocai e Talíria Petroni
São duas das parlamentares que têm pautado este tema, inclusive em audiência pública. Então, parece-me muito importante que a gente dedique parte do nosso engajamento a pensar a criança de terreiro como um objeto importante na articulação da rede de proteção às crianças e adolescentes. E pensando nisso, para a gente ir fechando e ir para o debate, eu fiz um levantamento de alguns dispositivos constitucionais e do próprio ECA que podem nos dar informações sobre esta nossa atuação ainda incipiente, né, neste tema. Primeiro, a Constituição, em nenhum momento, ela fala sobre criança de terreiro. Apesar de falar sobre inserção de conteúdos e de respeito aos valores culturais de cada um dos grupos que compõem a nação brasileira, apesar de destinar importante parte do seu texto a falar das populações indígenas, que é muito importante, nenhum paralelo é estabelecido entre essa apreciação aos povos tradicionais indígenas e aos povos de terreiro, ou qualquer outra comunidade tradicional que esteja inserida nos 29 povos tradicionais reconhecidos em lei, no Decreto 8750 de 2016. 29 porque estão em lei, mas no cotidiano da nossa vida são muito mais comunidades tradicionais que possuem crianças. Então, é muito importante a gente perceber que a Constituição, quando fala de ensino religioso, facultativo, utilização de línguas tradicionais nos processos próprios de aprendizagem, proteção à criança, direitos de criança, e quando o ECA fala sobre os direitos da criança, inclusive garantindo expressamente que um dos direitos de liberdade compreende a crença e o culto religioso, e inclusive a inviolabilidade das crenças, inclusive familiares, é muito importante que a gente compreenda que esses conteúdos, infelizmente, num país racista como é o Brasil, tem sido levado em consideração apenas a partir de uma perspectiva cristã de mundo. Eu tenho uma crítica muito grave à Constituição ao declarar a liberdade religiosa. Na minha compreensão, ela fala de uma liberdade religiosa cristã, de matriz europeia, de modo que precisamos ser críticos, precisamos compreender que há uma diversidade de outras religiões e que, apesar de o Brasil ser um país eminentemente cristão, hoje, mais 120 milhões de católicos, mas daqui a 10 anos, segundo o censo, o Brasil vai ter o mesmo número de evangélicos. 90 milhões de católicos e 90 milhões de evangélicos. Teremos novos contextos. Talvez um dos principais elementos de criação desta situação de opressão de mães, de crianças e adolescentes de terreiro, seja esse contexto de crescimento de um tipo de evangelismo dentro do nosso país, que é um evangelismo de origem partidária, capitalista e tradicional. Tradicional do ponto de vista de que não se vincula aos principais pontos de desenvolvimento da sociedade atual, sobretudo 3, que me parecem que são os que contestam a todo tempo a hegemonia cristã na sociedade brasileira, que são as populações tradicionais de terreiro, que mostram para o país inteiro que não só existem cristãos, a população LGBTQIAPN+, que mostram para o país inteiro que não só existe hétero cis, e as mulheres.
que mostram para esse país que não só existem homens. E esses são os 3 principais grupos que são atingidos por essa ideologia partidária cristã, que inclusive desconsidera as principais lutas e conquistas históricas dos direitos humanos. Então, pessoal, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa. Acredito na importância de organizarmos e termos um conjunto robusto de legislações federais, nacionais e estaduais e municipais de proteção à infância e à adolescência, mas acredito que é muito importante que a gente crie uma estratégia de pensar esta legislação a partir das nossas próprias experiências locais. E isto envolve a gente ser crítico e compreender que estas normas, elas não valem por si. A maioria delas são criadas por pessoas brancas, que estão nos espaços de poder, que não são ocupados por outros grupos, negros, indígenas, ciganos. E é muito importante que a gente, tendo a oportunidade de estar nesse espaço de execução destas políticas, estejamos atentos a essas micro-violações cotidianas que perpetuam os racismos e atingem também as populações tradicionais de terreiro no nosso país. É isso. Obrigado. Obrigado, Ilse. A gente que agradece, né, esse momento de partilha aqui, como você colocou, né, um bate-papo mesmo, trazendo aí desde a sua experiência, né, pessoal, a esse momento mesmo de a gente trocar, olhar para dentro do cerne da nossa legislação, né, de como é que está constituído, né, o nosso país, né, com normas que são extremamente excludentes, né. E aí, eu acredito que tem vários comentários aqui, né, do quanto a sua fala é importante, né, para este momento, não só do que a gente está vivendo, mas para a gente reconhecer a nossa história mesmo, conhecer ou precisar reinventar a nossa história a partir dessas realidades, né. A Modu, no início, ela coloca até o Modu Peolá, né, está lá em Salvador, que lindo relato sobre a tradição familiar negra, né, justamente por esse processo, para que a gente entenda o contexto, né, como é que a nossa sociedade funciona. E a sua fala, acho que dentro dessa perspectiva do que você traz, né, da Constituição Federal, né, de 88, que traz aí, não trata, né, as crianças de terreiros. Eu acho que isso é uma observação que, particularmente, tantos debates que eu já participei, tantas reflexões, tantos momentos formativos, essa fala nunca veio assim para a roda da discussão, né? Por que a Constituição não trata de crianças de terreiro? Ela fala de criança e adolescente, mas não traz, né, as especificidades que aí você traz no final da sua fala, também faz esse link com a fala anterior, da importância da gente pensar também a realidade das políticas a partir das experiências locais, né? E não reproduzir aqueles modelos que você traz na sua fala inicial do ensino, né? O ensino religioso a partir de uma única fé, né? Seja o catolicismo, o cristianismo, né? E historicamente no Brasil o ensino do cristianismo era o ensino católico, né? Onde a gente, sendo de escola particular ou sendo de escola pública, era obrigado a unicamente conhecer aquela fé, aquele credo. Então, inicialmente... Só uma questãozinha, né? Eu acho que é bastante importante isso que você traz, né? Porque nós temos um direito que é anterior aos direitos que estão escritos, que é o direito de resistência, né? O direito de resistência, ele é um direito que ele é garantidor dos direitos anteriores a ele, né? Então, toda vez que a gente se depara com uma legislação que a gente considera, né, que não atende aos objetivos que a gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, né, deliberou que são importantes,
a gente tem pleno dever de exercer essa resistência. E essa resistência, a gente, muitas vezes, deixa ela enquanto uma possibilidade efetiva de exercício por conta de todas as opressões que a ideia de normatividade, né, de estar de acordo com a lei, nos impõe. Muitas vezes, gestores, gestoras, conselheiros agem assim, peraí que eu vou ler o código. Não, eu não posso. Se não estiver de acordo com os nossos princípios, se estiver violando direitos humanos, a gente pode, sim, né? E esse é um direito muito importante que eu acho que, neste contexto atual, depois desses 4 anos, a gente tem que começar a refletir sobre a importância de exercer. O direito de resistência, ele comporta tantos outros, né? Um que eu tenho trabalhado bastante é o de desobediência civil. Não estou querendo constituir aqui uma revolução, né? Mas estou apresentando, né, possibilidades que nós temos, sim, de pensar para além da lei, né, para além do que está descrito. Porque, como a gente começou com a poesia, né, da Conceição Evaristo, né, a poesia nos ensina muito. E o Carlos Drummond, ele já falava lá naquele poema, esqueci agora o nome, acho que é O Homem do Tempo, alguma coisa assim. Ele dizia, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Né? Eu acho que essa é uma tônica que a gente deve guiar o nosso trabalho. Era só isso, Alex. Obrigado. Perfeito, José, perfeito mesmo. Acho que é extremamente fundamental, né, reforçar essa sua fala agora no término. Eu sei que tem algumas falas, alguns comentários, estão surgindo vários comentários, não sei se a Karine, que ficou de me passar as falas e perguntas, está conseguindo pegar, mas são muitas falas ao mesmo tempo, sobre a necessidade do respeito às diferenças, às crenças e às raças. Outro comentário de Vanderlei Filho, que trata que a irmã dele também tem mestrado em Ciências da Religião, que sempre fala sobre isso que você tem trazido aqui, da necessidade de mostrar a diversidade da religião, das religiosidades, não ficar focado apenas em uma única fé. A Rosilene, que traz aí a questão da fala, né, que concorda plenamente que o racismo vai além do preconceito relacionado à cor e à condição social, ainda é muito forte a questão religiosa nas escolas. O desrespeito começa pela negação das religiões de matriz africana e até mesmo a demonização das mesmas, infelizmente. E outras falas vão na sequência parabenizando, né, sobre esse momento de estar trazendo, né, o debate, né, como tem aqui de um conselheiro tutelar, né, de Vitória da Conquista, que reforça essa situação, né, que durante 3 mandatos de conselheiro é a primeira vez que vê uma fala, né, tratar dessas crianças e adolescentes de matrizes africanas. E antes, né, a gente voltando também, não sei se a Polínia ela quer fazer algum outro comentário. Lá no início, né, eu vi que ela já respondeu ao questionamento que foi feito no chat, mas se ela também quiser fazer alguma fala com relação à pergunta sobre escuta protegida, né, sobre a questão das informações a respeito dos membros que compõem e qual será a estratégia para a implementação nos municípios, também fique à vontade, né? A gente tem nesse momento agora essas considerações, que se você se sentir à vontade, Paulinha, de fazer essa fala, que você já explicou aqui no chat, mas eu acredito que talvez alguém também tenha alguma dúvida e às vezes não viu sua resposta no chat, aí fique à vontade caso você queira fazer essa fala. E Modô levantou a mão aí para fazer alguma intervenção que talvez eu tenha me passado em algum momento. Tá certo. Alguém perguntou aqui sobre quem são essas pessoas, né, que vão estar trabalhando na trilha da escuta protegida. Eu respondi que são as pessoas que estão diretamente ligadas, né, às ações protetivas. Na estrutura aqui de Vitória da Conquista, nós temos, né, desde a primeira ponta, que é o núcleo de monitoramento da violência nas escolas, né, e temos conselhos tutelares, Conselho de Direitos, né, o CONDICA, Delegacia da Infância, Ministério Público, Defensoria,
né, até chegar ao sistema de justiça, mesmo ao Poder Judiciário. Então, são essas pessoas, né, que estão vinculadas, por exemplo, a Defensoria Pública será o defensor que lida com a questão da criança e adolescente, no Ministério Público também, né? No ambiente de governo, serão os servidores das secretarias que estão diretamente ligados também a esses núcleos, a essas institucionalidades que forem criadas, né? E sobre a estratégia de implementação, eu posso falar, assim, pela de Vitória da Conquista, porque a lei mesmo, é como eu falei, né? Ela apresenta uma proposta de haver uma convergência aí entre esses setores para que se crie, né? Cada município cria suas institucionalidades. Mas o que deu certo aqui para a gente, né, foi a criação desse comitê de gestão colegiada, a formação continuada dos profissionais que trabalham diretamente. Eu vi que tem uma colega aqui do Conselho Tutelar que está encantada também com a fala do Wilsber, né? Joyce, né, uma figura que participou também. Então, assim, a formação continuada desses profissionais que lidam diretamente com os casos, né? E a implementação mesmo desses setores, dessas instituições, que vão completar, né, fechar, na verdade, a trilha. A exemplo do Núcleo de Monitoramento da Violência, do Complexo de Escuta e do NUPEP. Certo? Acho que é isso. Obrigado, Paulinha, pela sua contribuição. Temos algumas perguntas que foram surgindo aqui também. Temos, como a Paulinha comentou agora, a Joyce, né? Está aí, e os IVP pedindo o seu contato para fazer um momento também de capacitação, para zelarmos, né, por direito. Então, está perguntando se pode passar seu contato para poder estreitar alguns laços, né? Porque realmente gostou desse momento de troca da sua fala, que traz reflexões profundas, né? E necessárias para que a gente repense as nossas estruturas. Tem também a pergunta direcionada para o Wilsber, de Laís Pinheiro, né? Como não falar de relações raciais no combate a violências, sobretudo no âmbito das infâncias e juventudes? Então, não sei se o Wilsber pode comentar agora. Posicionamento, né? Diz como não falar, né? Temos que falar, né? Sobretudo quando a gente identifica que o Brasil é um país negro, 56% de população negra, e o Nordeste é preto, né? O estado com menor percentual de população negra é o Rio Grande do Norte, e ainda tem 65% de população negra, né? Eu sempre digo, gestor público que é democrático governa para negro, e gestor público que é esperto também, né? Porque se governa para preto, vai ter voto de preto. Então, é isso. Eu acho que alguém ligou aí alguma coisa, Lohana. Oi, Tatiana Neves. Tatiana, né? Tatiana, se você não parar rapidamente, a gente vai ter que derrubar e você volta. Tudo bem? Só desafixar a tela, eu acho, dá para... Não, ela tem que parar a projeção. Aí, é? Tira isso. Ela volta. Então é isso. Então eu acho que essa sua posição, né, importantíssima, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre esse tema, né? E principalmente depois eu reafirmo, né, desses 4 anos trágicos que nós tivemos para a atuação, principalmente dos conselhos de direitos no nosso país, né? E das políticas de igualdade racial também, que tiveram perdas de 85% do orçamento. Isso foi uma tônica também nos municípios e estados que acabaram seguindo essa lógica, né? Então, falar de tudo isso é também falar do orçamento público, né? Conquista tem toda essa estrutura porque pensa o orçamento, né? Porque também a sociedade civil deve, eu creio, né, disputar esse orçamento, aprendeu a disputar esse orçamento, né? Então, isso é muito importante. Perfeito, Wilsber. Eu acho que não temos mais perguntas, só mesmo comentários, né, ao longo do processo. Estou vendo aqui o apelo de Karine, de Débora Zoe, também, que o Wilsber conhece aí, né, daqui do Estado. Para quem não preencheu a lista de presença, por favor, vai lá, clica no link
e responda ao formulário, né? Mudou, levantou a mão aí no processo com a gente. Seu microfone está fechado, viu, Mudou? Pronto, cheguei. A ideia é poder fazer uma conexão com o selo, de fato, né, dentre essas duas falas, né, trazendo primeiro na questão de Polinha, né, da lei de escuta protegida. Eu vi que alguns municípios falaram, ok, mas a estrutura, e o doutor agora também trouxe, falando disso, de fato, Vitória da Conquista é uma cidade, é um município que tem uma estrutura maior, que conseguiu fazer o complexo de escuta protegida, mas dentro do selo a gente fala muito de como os municípios podem se conectar, inclusive com o Ministério Público da Bahia, aqui no caso da gente da Bahia, para Sergipe e para Minas, não sei como é que está funcionando, mas eu acredito que o Ministério Público também esteja muito fortalecido nesse sentido, e com os municípios vizinhos, porque às vezes comungam de uma mesma vara, enfim, né, pode se comunicar judicialmente e poder estabelecer como vai ser feito esse espaço, que não precisa necessariamente ser um complexo, como é em Vitória da Conquista, mas que precisa ter esse lugar onde a escuta protegida seja realizada. Dentro do selo Unicef, na plataforma AVA, no resultado sistêmico 6, assim como também na aba do Unicef, tem cursos, esses cursos que Polinha citou, a gente oferta eles, a gente tem o curso da Lei da Escuta Protegida na aba do AVA. Esse do canal Futura ficou disponibilizado por um tempo pelo Unicef, eu só tenho que dar uma checada e a gente pode passar essa informação depois, mas é um curso... Tem o de violência, contra a violência nas escolas, então tudo isso está no AVA, que vocês já têm acesso nos municípios que fazem parte, e a gente instrui, não está como obrigatório dentro da metodologia do selo Unicef, mas é obrigatório para poder realizar, fazer acontecer a lei de escuta protegida dentro dos municípios. Então, é importante que vocês possam, como Polinha falou, instrumentalizar os profissionais que vão fazer parte e tantos outros que queiram também conhecer. Eu indico também o curso do Resultado Sistêmico 4, que é o curso de saúde mental, que tudo está conectado. A gente fala muito de intersetorialidade. Então, se os profissionais podem entender isso, o próprio município e a própria gestão, veja, a Polinha, ela é da educação, e ela veio trazer essa experiência, porque não vai ter escuta protegida se não tiver a Secretaria de Educação fazendo parte, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência também nesse processo. Então, de fato, precisa aí dessa conexão. Eu vim trazer isso e agradecer de coração pela essa fala do Dr. Ilsberg, porque foi inspiradora, foi forte, e para mim, eu lembro muito quando a gente fala muito no ECA, né, que é dever da família, da sociedade, da gestão pública cuidar das nossas crianças e adolescentes, só que a gente se perdeu muito no caminho, e quando ele fala da família dele, como a família preta é muito dessa conexão de uma comunidade, né? A gente escuta os dizeres traduzidos sobre precisa de uma aldeia para se criar uma criança, isso vem muito dessa tradição, da tradição preta, da tradição indígena, e a gente precisa observar como é que a gente vai cuidar das nossas crianças que estão desgarradas dessa tradição por conta de um ocidente que vem pregando aí uma religião específica, né? Enfim, eu sou uma criança de terreiro, eu sou uma criança de candomblé, e chegar na escola de Ojá, de Contregum, não é uma coisa fácil, isso precisa estar... Meu filho não usa preto, ele precisou de uma farda específica na escola, e isso eu tive que fazer um rebuliço, e não é para ser assim, né? Isso é uma determinação religiosa, como é respeitado quem está usando o véu, quem está usando a burca, enfim, precisa ser respeitado também, que são as nossas crianças de terreiro. E aí, alguém perguntou, né, fez a afirmação com relação
a questão das violações, né? E eu queria pedir ao doutor se ele pudesse trazer mais sobre quais são o que os municípios aqui, os municípios do selo Unicef, eles precisam criar, no caso, ter as campanhas e as ações que sejam contra as violações, contra a violência contra a criança e adolescente. E aí a gente está no mês de novembro, e alguns municípios não realizaram ações com relação ao enfrentamento ao racismo. E aqui eu quero uma chuva de dicas, que eles possam, ações que eles possam ver, onde eles possam buscar referências e como boas práticas, como a gente fala, ou de repente até dicas que o senhor possa trazer e dizer assim, olha, essas coisas são bacanas e vocês podem fazer e vai ser, né, a favor das nossas crianças e adolescentes. Então, eu acredito que nós temos, inicialmente, né, de ser muito espertos ao trabalhar com este tema, porque é um tema muito sensível, né? Nós podemos sofrer expressões de ódio, né, e perseguições imensas. Somos defensores de direitos humanos, né? Então, precisamos compreender isso. Mas nós somos inteligentes, muito mais inteligentes do que os opositores. Porque a gente faz isso aqui, a gente dialoga o tempo inteiro, a gente se forma o tempo inteiro. Precisamos colocar em prática toda essa nossa inteligência e o nosso saber, o nosso potencial, né? Então, é possível tranquilamente fazer campanhas, políticas que abordem a diversidade étnico-racial, especialmente os povos tradicionais de terreiro, né, sem a gente cair no enredo de que mas estão falando apenas deles. Mas por que falar sobre esse tipo de culto, né? Então, primeiro ponto é desvincular unicamente o abordar povos de terreiro como religião. É muito mais que isso. É um povo, é uma tradição, é patrimônio histórico e cultural de cada lugar, de cada município, né? Este é o primeiro ponto. E o município tem regulamentações sobre isso, de proteção ao seu patrimônio histórico e cultural, inclusive o afro-brasileiro, afro-indígena, né? Então, estes são elementos jurídicos que podem subsidiar a ação. Não estamos entrando na lógica de divulgar a religião, de jeito nenhum. Estamos falando de patrimônio histórico, que são os terreiros. E a forma como que esse patrimônio precisa se perpetuar através das crianças. São elas que, não seguindo a religião dos pais, como está no próprio ECA, proporcionarão aquilo que os opositores da religião querem, o genocídio, o fim da religião. É óbvio que esse é apenas um dos elementos, porque as estratégias de extermínio das religiosidades, das expressões tradicionais dos povos de terreiros, têm uma tecnologia incrível e atinge diversas formas, agem de diversas formas, né? Uma outra coisa é a gente ver o que os terreiros estão fazendo com relação às suas crianças. E nós temos, como você pediu, Modu. Vou falar Modu porque estavam falando de Modu o tempo inteiro, né? Nós temos experiências em vários terreiros. O meu terreiro, por exemplo, Abassá Pilão de Oxaguian, além de ter várias crianças lá, né, nós temos alguns vídeos, como outros terreiros também. Tem um projeto da Tenda Caboclo Fecheiro de Olinda, que se chama Respeita a Minha Fé. E o primeiro vídeo desse projeto, que foi apoiado pelo Fundo Baobá no ano passado, saiu agora esse vídeo, é sobre criança em terreiro. Então, são vários materiais que nós temos aí, inclusive audiovisual, que é uma forma de comunicação mais contemporânea, a juventude vê, as pessoas veem, você faz takes de 90 segundos e lança em um Reels, né? São campanhas importantes, né? Então, eu acho que juntar essa ideia de não estamos falando apenas de uma religião,
estamos falando de uma tradição ancestral, de um patrimônio histórico, com as experiências que já existem, e identificar também as formas de interação. Então, vejam, eu estava vendo aí que o Alex falou, né, que um conselheiro disse que nunca ouviu falar sobre esse tema em 3 anos de conselho. Então, não tem conselheiro de terreiro dentro do conselho. A gente tem que colocar isso como pauta, né? Mas a gente sabe que, por outro lado, há diversas articulações para a ocupação dos conselhos pelas tradições cristãs, né? Então, o que falta dentro do conselho para poder a gente ter essa diversidade? Então, é isso, acho que nós temos experiência, sabe, Mudu? A questão é que é conveniente a gente não ter disputas dos povos de terreiro em vários desses espaços, né? Mas só que a gente é progressista. A gente está aqui faltando 1 hora para o jogo da Copa do Mundo, né? Debatendo, discutindo o Brasil, os novos caminhos em 2023, né? Então, a gente não é igual a essas pessoas. A gente precisa realmente sair desse lugar comum, né, de reproduzir o que a tradição retrógrada nos impinge, né? Então, a gente precisa realmente romper com essas lógicas, né? Então, veja como é rico eu estar aqui com minha irmã de santo, minha irmã de axé, e pedir bênção a ela. Bênção, Mudu. Minha mãe abençoe, sua bênção. Meu Pai abençoe, né? Isso é maravilhoso. A gente aprende isso dentro do terreiro. Essas são as nossas sociabilidades. Ninguém entra num terreiro sem pedir a bênção do mais velho até o mais novo. Ninguém sai do terreiro sem pedir a bênção do mais velho até o mais novo. Bater cabeça. Seja quem for. Seja quem for. A gente vai estar com o pé no chão, vestindo o nosso branco, né? E batendo a nossa cabeça para todas as pessoas, porque isso é o que a gente aprende dentro do terreiro. Não é sobre ódio, como eu falei, não é sobre intolerância, né? Não é, Débora? Não é sobre nada disso, né? Mas nos jogam nessa catacumba, né, de coisas ruins que não nos cabem, né? Só está na cabeça do intolerante, né? Nós somos um conjunto de riquezas que precisam ser conhecidas. E o Conselho Tutelar pode fazer extensão também, junto com as universidades, para conhecer os terreiros e o que eles fazem, né? Os terreiros são portas abertas, né? Só falando brevemente, né, porque eu fiz um artigo recente relacionando as tradições religiosas com o combate à fome, né? O terreiro mata a fome da comunidade inteira. Eu estava no terreiro desde sexta-feira e a gente conversando sobre isso, né? O meu terreiro fica no Aloque. O Aloque é uma comunidade de uma rua, a 15 minutos do centro de Aracaju, mas é uma comunidade rural, com mais de 90 famílias em extrema pobreza, né? E quem alimenta, quem veste, né? Quem fornece o que o Estado não dá ali é o terreiro. É o terreiro, né? E no país inteiro, tem uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social que diz que onde tem um terreiro, cerca de 45% do que as pessoas comem vem de lá. Então, é isso, né? Para quem é cristão, para quem é católico aqui, para quem é evangélico, não estamos nem falando mal da religião de vocês, nem promovendo a nossa, né? Só estamos mostrando que existe um mundo para além desse que a gente aprendeu em uma escola racista religiosa, que ainda existe hoje. Eu lamento muito, Mudu, que eu ainda escuto os meus alunos de terreiro que estão na universidade dizendo: professor, eu só não saí daqui por causa do senhor. Coisa que eu não tive quando eu fiz a universidade, eu ia sair. Eu só não saí por causa da extensão, porque lá eu consegui entender o que era o direito, né? Mas na sala de aula, nem colegas, nem professores faziam questão de minha presença, né? E como você disse, ser uma criança de terreiro, ir para a escola ou para a universidade, precisa de uma rede de proteção. E onde ela está? Se não está na direção, no professor, no colega, né? Onde está essa rede? Porque recentemente eu tive uma aluna que estava de preceito
e sofrendo uma série de situações constrangedoras dentro da universidade, porque a universidade não tem um espaço de acolhimento a esta demanda. E aqui a gente está falando sobre isso também, né? Sobre esses espaços de acolhimento. Aí vocês vão dizer, mas é tanto trabalho para a gente, é isso mesmo. É isso mesmo, né? É toda uma diversidade do mundo que a gente tem que lidar. Obrigado, pessoal. Então, a gente que agradece, né, como foi dito, né, é esse belíssimo momento de partilha, de construção, de perspectivas, né, de a gente repensar as estruturas, de repensar as campanhas e as formas de fazê-las, né, em nosso dia a dia, no nosso chão, né, sendo dentro do chão da escola, fora do chão das escolas, dos CRAs, dos CREAs, né, dos terreiros, das igrejas. Precisamos repensar nossas formas de fazer políticas públicas. Eu sei que tem mãos levantadas, a gente vai seguir com o combinado, né, de seguir aí, já está me cobrando também o horário, por conta que o pessoal também já precisa estar saindo por conta das atividades, daqui a pouco inicia aí o jogo, né, e aí a gente acaba perdendo a participação, né, mas antes da gente encerrar, quero mais uma vez agradecer a disponibilidade de Ilse, ver Iripolínia, calma, Zoe, calma. Iripolínia, por estarem, né, disponíveis nesse momento, trazendo essa riqueza de falas e contribuições, né, que sem dúvida vai trazer reflexos para o nosso dia a dia, né, profissional e dentro da nossa atuação nos municípios, né, que sai ter isso todos os dias nesse processo de provocação que traz mudanças eficazes e de fato de forma efetiva, né? Jó vai fazer o encerramento, né? O agradecimento final, trazendo também aqui rapidamente na fala dela a experiência do CRAI, né? Que vai ser lançado agora em dezembro aqui em Aracaju. Antes, Jó, vou dar só 30 segundinhos para a Zoe, para depois não me esganar por aqui, né? Abraço. Eu sou assim braba, Não, gente, eu tinha mil coisas para falar, mas não vai dar tempo de falar, só parabenizar todo mundo. Mas o que eu queria dizer vamos abrir as câmeras para a gente fazer um print bem sorridente, todos bonitos e felizes. É isso. Jó. Obrigada, Alex, por estar aqui, mas quero, de modo muito especial, agradecer a Polínia. Ela teve, durante a fala dela, uma ligação da escola, a filha dela estava passando mal, e ela teve o equilíbrio de ainda continuar a fala. Eu não sei se ela ainda está por aqui, eu disse saia francesa, mas muito agradecida por ela estar aqui. E torcendo para que sua filha esteja bem. E eu desde sempre tenho muito respeito à sua história, orgulho. Eu sou cristã, mas esse momento aqui serve para a gente ter conhecimento daquilo que a gente tanto, pelo menos a minha ala cristã, defende, que é o respeito. E eu não posso respeitar aquilo que eu não conheço. Por isso é muito importante a sua fala, esclarecedora, para que eu continue aqui na minha militância e eu posso não pactuar da sua fé e do seu credo, mas eu tenho que, como princípio, como base, o respeito. É o microfone ligado, não sei quem. Mas só divulgando, dia 6 de dezembro. Rosilene, seu microfone está ligado. Dia 6 de dezembro, aqui em Aracaju, vai ser inaugurado o CRAI, o Centro de Referência e Atendimento Integrado. Uma luta aqui, uma caminhada muito grande desse sonho que está para ser realizado, para estar concretizado. Aqui vai ser no anexo ali a Lourdinha, todo mundo conhece a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, numa luta do Ministério Público, doutora Lilian, com o Ministério Público do Trabalho, e que reverteu multas para a construção desse complexo em Sergipe.
Queria também dizer que Helena, a oficial de Unicef, queria muito, e tinha até confirmado a presença dela aqui. Ela queria muito, ela conhece Polímnia e celebrou por ela ter aceitado, e quer muito conhecer o Ilse. Ela, como mulher terreiro, ela quer muito conhecer sua história, e não vai faltar oportunidade da gente se encontrar numa vinda dela aqui em Aracaju, a gente articular esse encontro e dizer o abraço aqui, mas existe uma outra agenda em Salvador, em que ela está capitaneando hoje, amanhã, lá, toda a logística de um outro projeto com outro parceiro. Abraço de Helena a todas e todos, querendo muito agradecer por esse público todo que esteve aqui, alguns minutos já aí, né, do jogo, que tenhamos aí sucesso nesse momento, acreditando ainda na seleção, que o verde e amarelo aí da seleção não representa os 4 anos aí desse uso indevido dessas cores, e que tenhamos aí um jogo aí muito bom para todos e todas. Muito obrigada. O certificado será encaminhado assim que terminar para quem assinou a lista de presença, e os prints também, eles serão partilhados aí, vamos mandar para você, para a Polímnia, para todas e todos. Ai, me desculpe, quero só fazer um lembrete que amanhã a gente tem uma live sobre as campanhas, os articuladores e articuladoras que estão aqui, que sabem do que eu estou falando. Essa live vai acontecer amanhã, 2 horas, pelo canal do YouTube do Unicef, sobre as 5 campanhas de prevenção e respostas à violência contra criança e adolescente. Deixa agendado aí amanhã, 2 da tarde, tá? Beijo, beijo. Cheiro, meu povo. Tchau, abraço a todas e todos.